Oi, crianças! Vamos lá dar continuidade ao nosso capítulo 13 de matemática. Então, pega o material rapidinho aí, abram na página 79 que nós daremos continuidade à aula, certo? Olha só, antes de nós começarmos, vamos relembrar um pouco o que foi visto na aula anterior. Na nossa aula passada, nós conhecemos alguns tipos de gráficos. Um deles foi o gráfico de linhas, que são aqueles que os dados são exibidos de forma consecutiva, ou seja, de forma contínua. Os pontos que representam alguns de seus dados são unidos por segmentos de reta. Lembrem que os dados estão representados por pontos e a gente liga esses pontos por segmentos de reta para saber se os dados eles estão aumentando ou diminuindo. Outro tipo de gráfico foram os pictóricos, que eles utilizam as figuras relacionadas às informações que eles apresentam, são aqueles que colocam figuras para representar. Nesse tipo de representação gráfica, as informações são apresentadas ao leitor de forma mais atraente, são aqueles mais enfeitadinhos, né? Vimos também o gráfico de colunas, lembra, colunas cresce na vertical. No gráfico de colunas, os retângulos partem do eixo horizontal e crescem verticalmente. Isso porque os dados do eixo horizontal têm a mesma categoria, a diferença é a altura das colunas, que depende da variação dos dados. Gráfico de barras são aqueles em que os retângulos vão partir do eixo vertical e crescem na horizontal. Nesse caso, os dados expostos estão aqui no eixo vertical, que são da mesma categoria, e a diferença será no tamanho das barras, dependendo da variação de dados. Agora, nós iremos estudar um pouco sobre o gráfico de setores, ou gráfico de pizza, né? O gráfico de setores ele é formado por um círculo e é dividido em partes de tamanhos proporcionais aos dados que eles representam. Ou seja, o tamanho da fatiazinha de cada pizza vai depender dos dados que estão sendo representados naquele gráfico. Esse tipo de gráfico, ele é indicado para representar diferentes categorias dentro de um grupo, certo? Como foi feita as regiões do Brasil. Cada fatia vai representar uma região e dependendo da quantidade da população, a fatia vai ser maior ou menor, proporcionalmente, viu? Eles têm que ter tamanhos proporcionais. Então, agora, pausa o vídeo, vocês vão fazer as atividades da página 79, 83 a 85. Então, responda a 79, o mais atitude, vocês não vão precisar fazer. Aí passa lá para a página 73 e faz da 83 até a 85 e depois volta para fazermos a correção, tá certo? Vamos lá, queridos, fazer a correção. Então, eu espero que vocês tenham respondido, claro. Sexta questão da página 79. Marcela participou da realização de uma pesquisa com 1.000 pessoas, ou seja, o total de pessoas dessa pesquisa eram 1.000. Sobre o tipo de filme preferido delas. Depois de organizar os resultados em tabela, ela usou um aplicativo para criar um gráfico de setores, conhecido popularmente como gráfico de pizza. Apresentado a seguir. Aí aqui está o gráfico de setores. Observe e responda aos itens. Vamos lá. Aqui nós temos separados por cores os tipos de filmes favoritos. Esse azul clarinho representa a comédia, o lilás, aventura, azul escuro, romance, esse amarelinho de ficção científica. Essa partezinha laranja aqui é o documentário. E o rosinha foram os que escolheram outras opções. Aí a letra A, ela diz assim, qual tipo de filme foi o mais indicado como favorito? Para nós fazermos essa visualização, a gente tem que ver aqui no gráfico de setores qual é o que tem, digamos assim, a fatia maior, né? Então, observamos aqui, a gente pode ver que o que tem a fatia maior é esse azulzinho claro que representa comédia. Então, o mais indicado como favorito foi os filmes de comédia. Entre romance aqui, e aventura, entre o azul escuro e o roxinho. Qual foi o tipo mais votado? Fazendo a comparação aqui, a gente pode ver que o azul escuro,
ele tem a fatia maior do que o roxinho, não é? Então, o de romance. E entre documentários e outros, olha, documentários, laranja, outros, rosinhas. Qual foi o menos votado? Então, que tem a menor fatia, no caso, outros, ok? Continuando aí, 7ª questão da página 79. Gustavo, um colega de Marcela, que também participou da pesquisa, apresentou os resultados da forma a seguir. Olha só, ela fez o gráfico de setores, ele preferiu colocar os resultados em uma tabela. Aí nós temos aqui os tipos de filmes favoritos em porcentagem, aqui é o percentual. Tipo de filme, comédia, 34,2%. Romance, 24%, ficção científica, 20,9%, aventura, 13,5%, documentário, 5,2% e outros, 2,2%. Compare as duas formas de apresentação dos resultados e verifique se elas apresentam resultados semelhantes. Se achar necessário, utilize um aplicativo para construir um gráfico para essa tabela e registre suas conclusões. Se a gente comparar o valor da porcentagem e o tamanho das fatias de pizzas. Vocês acham que tem a ver, né, o tamanho com o percentual? Olha só, as porcentagens de cada um dos tipos de filmes são semelhantes nas duas formas de apresentar os dados da pesquisa. Porque, se vocês observarem aqui, ó, o percentual maior é a comédia. E lá no gráfico de setores, a fatia maior também não era de comédia? O menor aqui é o que está representado pelos outros, 2,2. Lá no gráfico, a menor fatia também era o que representava os outros. Então, os dois têm dados semelhantes, sim. Certo? Agora, lá na página 83, nós temos o Explore seus conhecimentos. A primeira questão. Após as avaliações realizadas no 3º bimestre, com as turmas do 5º ano, a professora Marli organizou uma tabela. Os dados relativos ao desempenho dos alunos. Aí nós temos aqui, ó, resultado da avaliação de matemática. O desempenho em matemática, se ele foi insatisfatório, regular, bom, ótimo, e o total, né? E a quantidade de alunos que foi insatisfatório. Teve 10 alunos com resultado insatisfatório, 25 o resultado foi regular, 30 foi bom, 35 ótimo, totalizando 100 alunos, certo? Aí aqui nós temos também a representação. Em seguida, a professora organizou os dados em 2 gráficos. Vamos observar. Ela fez no gráfico de barras, ótimo, bom, regular e insatisfatório, olha, 10 insatisfatório, mais de 20, exatamente 30 e mais de 30. E aqui no gráfico de setores, do mesmo jeito, o que são insatisfatório, verdinho, regular, bom e ótimo, certo? Aí a letra A. Os 2 gráficos apresentam as informações da tabela de forma correta. E aí? Aqui a gente pode ver, insatisfatório, 10, 10 nos 2. Regular, está no meio, 25 nos 2. Bom, 30 e 30. Ótimo, 35 e 35. Então, sim, né? Os 2 gráficos, eles estão de acordo com a tabela. Aí a letra B, em qual deles você visualiza com mais facilidade as informações da tabela? Aí é pessoal. Você olha aí, qual que você consegue visualizar melhor tudo que está escrito lá na tabela? Resposta pessoal, tá certo? Você sugeriria outro tipo de gráfico para representar essas informações? Você daria outra ideia para representar essas mesmas informações? Sim, professora, eu gosto do gráfico de colunas, então você coloca aí, tá certo? Gráfico de linhas e assim por diante. Resposta pessoal também, ok? Lá na nossa página 84 agora. Veja na tabela a seguir o resultado de uma pesquisa sobre os meios de locomoção utilizados pelos alunos para chegar à escola, onde a professora Marli trabalha. Depois,
Faça o que se pede nas questões 2, 3 e 4. Então, as questões 2, 3 e 4 vai ser de acordo com essa tabela. Vamos logo analisar essa tabela. Como os alunos vão à escola? A pé, de bicicleta, de ônibus e de carro. Aí aqui na nossa legenda ele diz assim, ó, que cada menininho desse representa 100 alunos. Então, cada menino desse tem a representação, né, de 100 alunos. Ele está representando 100, esse aqui também 100 e assim por diante. Segunda questão. Com base na tabela, responda aos itens. Letra A. Quantos alunos vão à escola a pé? A pé aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4. Como cada um representa 100, 4 vezes 100, 400 alunos vão a pé, né? Quantos alunos vão à escola de ônibus? Ônibus nós temos 3, então 300 alunos vão à escola de ônibus. Qual é o total de alunos entrevistados? 400 mais 200 mais 300 mais 100, 1000, né? Então, 1000 alunos foram entrevistados no total. Certo? Terceira questão agora. Leia cada item, calcule se for necessário, por isso que tem esse quadro aqui, e marque X nas respostas corretas. Vamos lá? Primeira bolinha diz, mais da metade dos alunos vai à escola a pé ou de bicicleta. Nós sabemos que aqui tem um total de 1000 alunos, que vão a pé, 400, que vão de bicicleta, 200. 400 mais 200, 600. 600 é mais da metade. Então, sim, mais da metade vão a pé ou de bicicleta. Segunda bolinha, 1/5 dos alunos vai à escola de bicicleta. Primeiro, eu tenho que saber quanto é 1/5. Então, 1/5 dos alunos. Então, 1/5 de 1000, né? Que é 1000 alunos no total. Aí, aqui, ó, multiplica 1000 dividido por 5, chega por 5. 1000 dividido por 5 dá o quê? 200 alunos. 1/5 vão de bicicleta. Bicicleta, 200 alunos. Então, 100, 1/5 vão à escola de bicicleta. Terceira bolinha, 10% dos alunos vão de carro. 10%, ó, 10% de 1000, que é o total de alunos. 10 vezes 1000 dá 10.000. Coisa, que letra mais linda, não, números, né? Dividido por 100. Usando a regra de cancelamento, ó, esse zero cai com esse zero cai com esse. Lembrando que eu só posso cortar os zeros, fazer o cancelamento, se os zeros vier no final do número, tá? Aí aqui sobrou 100 dividido por 1, que é igual a 100. Então, 10% de 1000 é 100. 100 alunos vão de carro? Sim, 100 alunos vão de carro, então, certo também. E a última bolinha diz, mais de 1/3 dos alunos vão à escola de ônibus. 1/3 de 1000. Vai ser 1000 dividido por 3, porque 1 vezes 1000 dá 1000. E 3 vezes 1, lembra quando não tem denominador é 1, 3 vezes 1 dá 3. 1000 dividido por 3 dá 333, mais ou menos. Vai dar, porque não dá exato, né? Aí ele diz mais de 1/3. Cadê? 1/3 é 333. Vão de ônibus. Não. Mais de 1/3 não, porque de ônibus só vão 300, então é menos de 1/3, né? 1/3 dá mais de 333, então essa daí tá errada. Essa daqui não, só essas 3 que estão corretas. Continuando agora, quarta questão. Construa um gráfico de barras. Olha, as barras, elas crescem horizontalmente, com as informações apresentadas na tabela da página anterior. Então, na tabela da página anterior, nós temos como título, como os alunos vão à escola. Olha só, preste atenção, viu?
Eles querem que a gente construa um gráfico de barras. Então, quem vai crescer são as barras da forma horizontal. Se a barra vai crescer nesse sentido aqui horizontal, então os números têm que estar aqui embaixo, na linha horizontal, porque é para marcar o quanto eles vão crescendo. Então, aqui nesse eixo vertical vão estar os meios de transporte. No caso, como eles se locomovem. A pé, de bicicleta, de ônibus e carro, certo? E aqui embaixo vai ter a quantidade. Como aqui a gente tem a quantidade de 100, 200, 300 e 400, que 100 é de carro, 200 de bicicleta, 300 de ônibus e 400 a pé, aí a gente pode colocar. Lembrando que sempre aqui o cruzamento do eixo vertical com o eixo horizontal, esse cruzamento é o marco zero. Então, vai começar sempre do zero e aí a quantidade você divide de acordo com os dados que você tem. Como a gente vai variar de 100 em 100, 100, 200, 300, 400, então vai ser sempre de 100 em 100. No caso, a distância do 0 até o 100, digamos que eu vou botar 2 quadradinhos desses, 100. Então, para eu colocar o 200, eu também tenho que ter 2 quadradinhos, são distâncias iguais. Numa régua, quando a gente está utilizando uma régua, a distância do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3 não é sempre a mesma? Do mesmo jeito, quando você for construir um gráfico, se os números são o intervalo de um número ou outro for o mesmo tamanho, então os espaços também tem que ser. Como eu vou colocar de 100 em 100, então o espaço é de 100 em 100, então tem que ser o mesmo tamanho, certo? Aí, olha só, eu trouxe aqui o gráfico já para vocês, olha. O ponto de encontro do eixo horizontal com o eixo vertical é sempre o marco zero. E aqui eu fui colocando, ó, 100, 2 quadradinhos, 200, 300 e 400. Coloquei até 500 porque tem espaço para isso. Aí aqui eu vou fazer, olha, coloquei, dividi aqui de 2 em 2, ó, também. Tá vendo que tá de 2 em 2 quadradinhos, do mesmo tamanho que eu dividi o eixo horizontal, eu divido o eixo vertical. Dividi de 2 em 2 e coloquei aqui no meio o número, o nome a pé, bicicleta, ônibus e carro, que são os meios de transporte, e aqui a quantidade de alunos. Aí que vão a pé, 400 alunos, aí eu cresci minha barra até o número 400. De bicicleta, 200, cresci minha barra até a linha, que representa os 200, olha. De ônibus, 300, então a barra veio até a linha dos 300. E de carro, como só são 100, a minha barra veio até a linha, que representa os 100. Estão vendo? Então, lembrem sempre de dividir em partes iguais, ok? E a nossa quinta questão diz assim: observe os dados da tabela e utilize a malha quadriculada para construir um gráfico de colunas. Então, a coluna ela vai crescer verticalmente. Como a coluna vai variar no tamanho na parte vertical, então os meus números vão estar aqui, olha, no eixo vertical, que é o que vai variar o tamanho da minha coluna. E aqui embaixo eu vou colocar os esportes: natação, futebol, voleibol, basquete e corrida, certo? Aí como é que eu vou distribuir os valores aqui nesse eixo vertical? Lembrando sempre aqui, esse primeiro aqui, ó, o cruzamento dos eixos, zero, certo? Marco zero. Então aqui sempre vai ser o zero. Aí aqui eu tô vendo, ó, que a variação é 30, 50, 40, 35 e 10. Ou seja, olha, eu tenho números terminados em zero, mas eu tenho aqui o 35. Então, eu não posso colocar 0, 10, 20, 30, 35, 40. Não. Se eu tenho um número 35, então eu vou variando de 5 em 5. Então, eu vou colocar 0, 5, porque, olha, os espaços estão iguais. Por isso que eu não posso colocar. Vou botar 20, 30, aí 35. Como é que eu digo que a distância do 30, do 20 para o 30 é esse aqui e o mesmo tamanho é do 30 para o 35? Não existe, né? Se eu digo que o tamanho de 20 para 30 é isso, então de 30 para 40 é o mesmo tamanho. A metade seria o 35, certo? Aí aqui, como ele dividiu, olha, cada tracinho um número, então eu vou ter que variar. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Ó, 50 é o maior, então dá tranquilo.
E aqui eu coloco os meus esportes e dependendo da variação de dados, eu vou fazendo a minha coluna, certo? Aí, olha aqui, ó, marco 0, o cruzamento, e de 5 em 5, ó, de 0 até 5 é o mesmo tamanho de 5 a 10, de 10 a 15, porque vai variando de 5 em 5 e os espaços têm que ser iguais, ok? Do mesmo jeito aqui, onde eu coloquei, ó, um quadradinho de 5 em 5, então o meu esporte, a minha coluna vai ocupar um quadradinho. Então, natação, olha, 30 votos, então eu cresço a minha coluna até a linha que marca 30, certo? Futebol, 50, olha, cresceu até lá no final de marco 50. Voleibol, 40, ó, o 40 está aqui. Basquete, 35. Então, exatamente no 35, eu termino minha coluna. E a corrida só 10, olha, onde está marcando a linha do 10, eu termino a minha coluna, certo? Então, ó, o cuidado que vocês têm que ter na hora de construir gráficos é sempre de separar intervalos de mesmo tamanho, para poder você não colocar aqui o tamanho... Por exemplo, se eu colocasse aqui 0, eu colocaria 30 aqui. Então, eu digo que daqui para aqui o tamanho é 30. Então, desse traço para esse, o tamanho tem que ser 60. Porque está do mesmo tamanho. Se eu digo que variou de 30 em 30, então eu tenho que colocar os meus valores de 30 em 30. Só esse cuidado que vocês têm que ter. E na hora para não confundir o gráfico de barras com o gráfico de colunas, certo? E como tarefinha de casa, vocês irão fazer da página 86 até a página 89, certo? E são essas páginas, 86 até 89, que nós iremos corrigir no nosso encontro do Meeting, ok? Então é isso, crianças. A nossa aula de hoje acaba por aqui. Tchauzinho, até o nosso próximo encontro, viu, beberes?